Ok. Bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Fábrica. Aqui estamos com o Dr. Pedro Beria, psiquiatra, doutor, né, psiquiatra. Walter Lídio Nunes, CEO da CMPC, e Luiz Renato Figueiredo, CEO da Meta Serviço. Falar um pouco sobre liderança e performance. Vou pedir ajuda do doutor, que tem muito mais eloquência e muito mais vivência em podcast do que eu. Por favor, doutor. Não tanto assim. Minha carreira em podcast começou alguns meses atrás, relativamente recente. Mas obrigado pelo convite. Uma honra estar participando de um tema que vem se debatendo bastante atualmente, né? Assim, eu acho que uma das questões que se busca cada vez mais no mundo corporativo é como melhorar resultados, desenvolver performance e tornar as empresas mais competitivas. E há algum tempo já se olha bastante para a questão de promoção de saúde mental nas empresas como um grande potencializador dos resultados, né? E nisso a gente passa desde questões importantes assim de absenteísmo, a gente tem licenças às vezes curtas, mais prolongadas, que podem impactar bastante as equipes. Mas cada vez mais a gente olha hoje em dia para o presenteísmo, que na verdade é uma condição que está muito associada com pessoas que estão ali no dia a dia, integrando a equipe, mas que elas não vêm conseguindo desenvolver a sua performance plena. E muitas vezes isso está associado com alguma condição diagnóstica, mesmo que seja leve, alguma questão de ansiedade, um episódio depressivo leve, alguma questão de esgotamento emocional associada com o dia a dia. E mesmo que os sintomas sejam leves, ela pode ter impactos como, por exemplo, até 50% de diminuição de capacidade de solução de problemas, de entrega, de engajamento com a equipe. E muitas vezes aí está um grande shift, uma grande mudança que a gente pode fazer promovendo melhora de performance nas empresas. Não sei como que vocês veem isso no cenário, na experiência de vocês. Bom, nossa experiência, aliás, a gente viveu numa empresa que era muito preocupada com essa coisa de como contextualizar isso tudo aí. Eu acho que é muito importante, a gente olha muito o indivíduo, ele está isso, ele tem burnout, essas coisas todas. A nossa visão lá era muito mais antes olhar o ambiente e a cultura organizacional, que os processos de socialização para chegar no indivíduo, tudo depende dessa ambiência que tu cria dentro. E nós tínhamos a ambiência muito preocupada, atuando de todas as maneiras, para que os processos todos eles fossem processos, primeiro, todas as etapas, a própria acompanhamento das pessoas, a forma de tu avaliar elas. Primeiro lá que chefe não promovia subordinado. A promoção dele era uma produção da organização, da cultura. Então, a avaliação dela tinha que ser conduzida para alavancar o cara, não dizer isso é bom, isso aqui, ver a coisa. E segundo, era 360 graus, era como ele, porque a nossa organização era por processo, o processo eu tenho que lidar com o outro na horizontal. A gente, numa organização moderna, coordenada XY, eu tenho um papel aqui e um processo aqui. Então, tu tinha que ter, tanto que a gente preparava as pessoas, porque organização processo tem que ter capacidade de negociar. Por exemplo, só para pegar um exemplo, negociar na nossa cultura é ferrar o outro, tá? Certo? Então, ali nós mostrava como eu chego a alavancar o resultado, onde a organização ganha, onde coisa, mesmo eu abrindo mãos e tudo. E nós olhávamos também o indivíduo, do conceito de felicidade de vida dele, tá? Então, teve muitas pessoas que nós aconselhamos ele sair da companhia, por mais competente, mas o lado lá de lá, porque felicidade não é dentro do trabalho. É trabalho, felicidade de vida é dentro do trabalho e a vida fora. Então, havia uma questão que, às vezes, ele estava feliz aqui, mas a esposa dele lá não conseguia, porque ela era formada e tudo isso. Tanto que essa pessoa, por exemplo, pegando um exemplo, é diretor de uma grande companhia do Brasil. Nós falamos, não, realmente, tu tem que olhar a tua vida. Eu perdi um profissional, mas a empresa olhava assim, tá? Então, nós tínhamos toda essa cultura de demitir pessoas, por exemplo. Nós tínhamos um conceito de demissão responsável. Como é que tu demite pessoas e como é que fica para a tua cultura? Na sexta-feira eu digo que o cara não vem mais na segunda.
tenho várias razões, justifico isso tudo. Nós não fazia assim. Nós chamávamos as pessoas dizendo que, por algumas razões, nós entendíamos que tínhamos que organizar a companhia, que esse papel que talvez ele não tinha, e dávamos um tempo. Daqui 3 semanas, senta aqui com nós o seguinte, tu tem que sair para uma coisa melhor do que tu tem hoje. Porque muitas vezes tu fica aqui acomodado no que tu tem, não quer saber. Vai lá e vem com um plano de ação da tua própria jornada de vida. A pessoa vinha, sentava, a gente orientava. Então, tinha pessoas que saíram com 3 meses, 6 meses, 8 meses, até elas alavancar. Inclusive, a gente usava nossas redes, contratava apoios para ele, dependendo caso a caso. Então, a pessoa... Nós acompanhávamos hoje, são coisas muito comuns, nós fazíamos um sensing permanente. O médico me dizia o que estava acontecendo lá, o que ele sentia dos profissionais. Hoje vai dizer, não, isso hoje tem que fazer. Naquela época não tinha nada. Estamos falando Então, de 30 anos atrás. Nós tínhamos, além da pesquisa de clima, tudo bem, fazíamos. Como é que faz as pesquisas de clima que a gente viu? Esse banheiro tem que resolver, aquilo lá. Não, tem uma causa raiz. Por que esse banheiro é um problema? Por que no dia a dia ele não foi resolvido? Nós buscávamos as raízes sistêmicas das coisas do comportamento e buscava esse clima de coisa e trabalhávamos muito o conceito de uma holocracia, entende? O conceito da subordinação autônoma. Agora, a subordinação autônoma, ela funciona perfeitamente, mas eu tenho que ter claro a subordinação que ele está, subordinação da ideia à força que move a organização. Então, nós tínhamos processos de divulgar quais eram os objetivos da organização, quais os processos, qual a cultura, quais os valores, não só de negócio, mas como ele interagir com a sociedade e tudo. Inclusive, que a gente tinha treinamento das pessoas a fazer engagement. Tá? Então, isso tudo era uma cultura dinâmica, permanente, e em que tinha. E um sensing. Nós praticávamos muito o management by walk around. Tá? Nós criamos o conceito de fazer codificações. Eu discuto sustentabilidade. Se eu botar 10 caras na companhia, eu aposto que vou ter 10 ideias diferentes. O que nós fazíamos? Desenvolvíamos um conceito de negócio e fazíamos uma universidade corporativa para consensar. A universidade corporativa era a primeira companhia, colocava aquela temática, o que estrategicamente aquilo era. Aí dava uma formação básica aí sobre aquilo ali. Tá? De terceiro momento, baseado no que a companhia quer, no que vocês ouviram, com embasamento do que é essa codificação, o que a gente traz aqui para dentro. Então, o que a gente tinha? Permanentemente um processo de pertencimento. Então, nós fizemos tudo isso, nós aprendemos. Teve muita coisa que entrou de paraquedas e eu falei, não vai ser sucesso. Não foi. Porque a metodologia boa desceu de paraquedas. Nós pegávamos a maioria das metodologias e construímos nossa versão dentro da companhia. Tá? Não aquela que vem o técnico, bota lá dentro. As pessoas construíram e seguiam o pertencimento daquilo ali e tudo isso. E com isso o clima de satisfação, de criar coisa e tal. E isso, obviamente, a gente acompanhava as pessoas, porque se companhia leniente com alguém que descola da socialização, dos valores e tu deixa ali dentro, tu está negando aquilo tudo que tu está propondo. Mas eu diria que isso eram casos muito isolados, porque a aderência era muito grande, o pertencimento, todo mundo se sentia. Tanto que Aracruz, todo mundo diz ainda hoje que foi uma escola diferenciada, não dito por nós, mas diferenciada por todo mundo que se relacionou. Essa relação com os fornecedores, como nós envolvemos ele, como nós trabalhamos as comunidades, como é que foi isso tudo. Agora, tudo isso é uma ambiência só. Tá? Não pode ser... Eu vejo muitas companhias tratar assuntos. Tá? Agora eu tenho o burnout, agora eu tenho horário, agora coisa lá e tudo. Tu tem que contextualizar isso. E aí, daquilo, da contextualização que tu tem visto de uma forma holística, tu vai fazendo. E outra, tem que ser dinâmico, tem que ter um aperfeiçoamento dinâmico, tem que ter essa sensibilidade permanentemente para tu ajustar. Então, tem muitas coisas que a gente ajustava tudo. E comunicação, uma coisa importante que não tem. A companhia recebe por memorando. Nós acabamos com o memorando. O memorando era a última coisa que saía. Depois de ter informado a organização, tinha um documento que oficializava alguma coisa.
Tanto que o sindicato, a gente buscava essas técnicas todas, e o Rosa, que até foi o assessor lá do Lula, lá, quando foi o movimento lá na coisa, ele sempre dizia assim: o sindicato que vocês têm é o sindicato que vocês criaram. E o sindicato existe na razão que existe o vácuo do diálogo e da interação do público interno. Então, era comum ir à meia-noite lá para pegar um turno que estava entrando para conversar com eles sobre as mudanças que nós estávamos fazendo na organização. Então, eu ia lá à meia-noite conversar com eles, ouvir com eles. E o diálogo não é de informação, é de ouvir as questões, de ter liberdade de eles contextualizar. Fora isso, tinha os expedientezinhos, aqueles reuniões de cafezinhos para trocar ideias, aquela polivalência, aquela coisa toda. Então, na verdade, é um processo muito que tu tem que ter essa abertura e esses componentes. Salas abertas, por exemplo. Então, às 6, 7h30, chegava sempre muito cedo, de repente tinha um cara indo na minha sala conversar comigo. E outra, não pode, porque na organização normal o cara diz assim, aquele cara lá, se for falar lá com o chefe, por que ele não falou comigo antes? Tá? E segundo, mostrava coerência com o que o cara subordinado, o chefe superior dele, dizia em relação ao que eu dizia. Então, não pode haver dissonância. E essa era uma prova. Então, o próprio grupo ficava preocupado em não ter dissonância, porque falava com ele, porque ele poderia falar comigo depois, entende? Então, por aí vai. A preocupação era tão grande com relação à saúde mental, que hoje estamos falando, e vem aí a NR1, que mesmo que nós tivéssemos apoio para tratamento de dependências químicas, tinham grupos de voluntários com pessoas especialistas, né, psicólogos, médicos, e de pessoas que participavam. Eu participei de um grupo que eu lembro, o Floreal, teu sogro, vai lembrar, que um operador dos bons operadores e antigos começou a ter um comportamento diverso, e o Floreal me procurou, porque eu fazia parte desse grupo. Então, a gente tinha uma abordagem já sistematizada e tínhamos reuniões frequentes, mensais, semanais. E aí eu fui conversar, ele não estava diretamente com o problema era maior do que ele. O filho estava envolvido com drogas e já era traficante. E foi muito difícil o processo, mas tinha uma ambiência estruturada com a preocupação genuína que se tinha com a família, com o funcionário. E como o Walter falou, a gente criou uma ambiência de monitorar o próprio comportamento das pessoas. Então, era até gratificante esse trabalho. Eu tive uns 4, 5 anos envolvido nesse grupo. Depois, por pressão de atividades e tudo, eu tive que sair. Mas as psicólogas e assistente social e o médico que faziam esse trabalho eram procurados, embora fosse, não era tão anonimato, mas ele preservava um pouco as pessoas que estavam com necessidade de procurar. Então, tinha toda uma lógica, né? Chegou um tempo que a quantidade de funcionários que precisavam foi tão grande que nós tivemos que ampliar esse sistema. Mas eu tenho uma preocupação, Pedro, com o seguinte: até pelo aspecto educacional do nosso povo, sem entrar na seara política, não é esse o ponto, o exagero da subjetividade do colaborador que vai alegar. Nós temos um amigo comum que é psiquiatra, e eu estava conversando com ele outro dia pelo WhatsApp e perguntando, vamos abordar pequenas questões. Isso é uma coisa que vem para o bem, não tenho dúvida disso, eu acredito. Entretanto, as distorções por outros interesses político-partidários e por aí vai, como é que o nosso colaborador de média ou de baixa formação vai interpretar o uso disso, e quantas pessoas vão, talvez, uma coisa que é importante, que é emergente, que tem que se abordar, mas a minha preocupação é o quanto a gente tem que se prevenir para que não traga um problema maior ainda do que o real.
Eu acho que é uma excelente questão e muitas pessoas se perguntam hoje na gestão, né, sobre qual que é o real impacto nas empresas em termos das questões regulamentatórias, a nova NR1, né? Existe agora também uma lei de promoção de empresa promotora de saúde mental, que seria uma certificação, né, uma bonificação, mas todas as questões assim que quando a gente fala sobre riscos psicossociais e como efetivamente abordar isso na rotina da empresa, a gente percebe então assim carga excessiva de trabalho, metas irreais, falta de autonomia, não ter um papel claro de responsabilidades, né, assédio moral, todas essas questões, elas na verdade quando ocorrem de maneira sistêmica, elas vão estar prejudicando muito a performance da empresa, certo? E são fatores de adoecimento em função de aumento da exposição ao estresse. Agora, as empresas que fazem gestão adequada, elas, na verdade, não têm como ter esses componentes dentro da empresa de uma maneira sistêmica, porque provavelmente prejudicaria muito a performance a ponto de não se tornar mais tão competitiva, certo? Mas o grande objetivo é que quando se inicia, né, um processo de avaliação e consultoria, que se mostre talvez algum ponto focal mesmo em grandes empresas que pode melhorar, diminuir os riscos psicossociais, aumentar a performance, mas na verdade toda essa avaliação ela vai desenvolver um melhor resultado de trabalho como um todo. Sim. E isso está muito associado com o bem-estar e promoção de saúde mental, né? Uma questão que o Walter trouxe que é muito interessante perceber o quanto, por exemplo, a percepção de propósito, ela melhora a performance, né? E outra questão de percepção do pertencimento às corporações também se intensifica de uma maneira muito longitudinal. Assim, eu me sinto melhor quando eu me sinto pertencente a um local e eu consigo produzir mais e entregar mais para a minha equipe. Então, percepção de propósito, que a gente chama muito de cultura empresarial, né? Qual que é o significado do que eu estou fazendo aqui? Então, perceber o propósito daquela empresa potencializa muitos resultados, mas a sensação de pertencimento é incrível como propulsiona. E a gente sabe de vários estudos que não tem nada a ver necessariamente com o mundo corporativo, mas a pessoa que se sente pertencente a um grupo e tem sensação de propósito perante a vida, ela tem uma chance de sentir bem-estar e felicidade muito maior. E a performance vem junto com isso, né? Claro. Mas a nossa ideia é exatamente essa. Nós queremos ter certeza que as pessoas se sentiam a companhia sendo delas. E isso participava uma pessoa, por exemplo, que nem o Lorenzen, que ele nos dava uma autonomia para agir como nós transferíamos essa autonomia, essa subordinação, essa autonomia com subordinação ao propósito. Então, esse propósito tem que ficar claro e todo mundo tem que aderir a ele e entender ele, saber como pode produzir naquela parte como se fosse um pedaço da empresa dele naquele âmbito. E a gente botava o recurso humano nesse tabuleiro baseado um pouco no perfil, coisa. Tem perfil, como a gente fala, a carreira Y. Tinha gente que poderia crescer gerencialmente. Tem cara que gosta de ser o especialista. Então, nós contemplava tudo isso. E outra, nós olhava toda a questão de sucessão, tudo isso. O cara começava a enxergar uma perspectiva da jornada da empresa, que é a jornada de vida dele. Inclusive, lá no final, nós ainda tínhamos programas de preparar ele para a aposentadoria. Vida então, plena. Chegava lá, um programa, conversava com ele, o que ele pensou, depois trazia a família dele, conversava com ele, depois ele montava uma coisa, depois ele discutia, depois ele quando ele entrava na fase da aposentadoria, ele estava com uma coisa. Porque no final da carreira, quando o cara fica com incertezas, isso afeta também ele e o clima interno. Então, era construída essa jornada o tempo todo. O que eu vejo nas empresas, participo, até tivemos seminário aí com o Ministério Público, coisas, empresas e tal, a visão ainda não é dessa contextualização ampla, como eu estou te falando. O cara está preocupado com excesso de trabalho. O cara, excesso de trabalho, eu levei 10 anos sem tirar um dia de férias. Não é que a companhia me proibia, é porque a minha emoção era tão grande em fazer o que eu gostava, eu me sentia bem tocando. Agora, tem cara que esse excesso de trabalho é uma questão que tu
tu pode ter ou não pode ter, tá? E depende muito mais do indivíduo do que a empresa fazer isso. Então, nós temos que ter uma organização que não permite isso, mas tem que olhar essas questões sob um ponto de vista holístico. Porque, às vezes, eles pegam um item, excesso de trabalho, e pegam outro item. Eles não entenderam que isso tudo está dentro de um sistema, tá? Então, uma coisa tem interface com a outra. Se eu não concebo um sistema adequadamente para isso tudo, com essa cultura de socialização, com essa ambiência que suporta uma cultura de socialização, as coisas viram um problema, assim, entende? É exatamente isso, porque se a gente for olhar ao longo dos últimos anos e da história, a gente tem um cuidado cada vez maior perante a jornada de trabalho, bem-estar, o desenvolvimento assim de uma possível mitigação desses riscos psicossociais. Se olha muito para isso ao longo dos últimos anos e, paradoxalmente, aumenta esgotamento, depressão e ansiedade. Mas o que está acontecendo, né? Existe uma predisposição individual maior. Hoje em dia, as pessoas têm adoecido mais do ponto de vista de saúde emocional. E até, assim, quando começou a se estudar esgotamento emocional, burnout, se remete muito a um neurologista americano que trabalhou isso lá no final do século XIX. E ele chamou, naquele momento, isso de neurastenia, que seria, entre aspas, uma fraqueza dos nervos. Ele notava que as pessoas passavam a se sentir mais cansadas espontaneamente, com humor negativo, mais irritadas, às vezes não tratavam tão bem os clientes ou os colegas de trabalho. E ele publicou em 1870, mais ou menos isso, que ele atribuía naquele momento ao desenvolvimento e à invenção da máquina a vapor, ou seja, as pessoas conseguiam viajar muito rápido e antes isso não existia. O telégrafo, tu poderia te comunicar com uma pessoa que não estava na tua frente, e isso poderia gerar intensidade emocional. A mídia, que naquele momento era disponibilizada 2 vezes por semana, passou a ser diária, e ele achou que isso trouxe excesso de informação para as pessoas, o jornal. E uma sensação de obsolescência do conhecimento. Parecia que tinha muitas informações acontecendo ao mesmo tempo no mundo, lá em 1870, e as pessoas estavam tendo uma resposta de intensidade emocional a isso. Então, imagina se a gente for pensar hoje em dia, né, toda a proporção. Então, existe uma intensidade emocional maior das pessoas. Nós ainda vivemos momentaneamente toda uma diferença que é o sistema multigeracional, que são culturas hoje. Essa estratificação geracional ela é mais forte do que era há anos, porque existe mais camada devido à evolução disruptiva da tecnologia, e se caracteriza isso. E hoje nós vivemos aspectos de socialização, né? Eu tenho uma ampla socialização isolado, entende? Tá? E isso é uma coisa interessante, sim, dessa exposição ao estresse e da socialização. Ali na Sanergy, né, nesse programa que a gente desenvolveu para a promoção de saúde mental em empresas, um dos grandes resultados ele vem simplesmente da prática de medicina do estilo de vida. Fazer mais exercício físico, cuidar do sono, restringir consumo de álcool. Isso vai fazer com que tu tenha uma capacidade de te expor ao estresse, porque o trabalho gera estresse, muito maior, e provavelmente não vai ter um processo de esgotamento, sim uma resiliência, e no outro dia a gente resolve as próximas demandas. Assim, as coisas vão se desenvolvendo, né? Tem muitas coisas que ainda estão sendo experimentadas. Por exemplo, o trabalho híbrido. Pô, perfeito, 3 dias aqui. Tem pessoas agora reclamando que não querem o híbrido, querem estar lá socializando porque elas têm característica diferente. Tem um que se isola e fica lá fazendo, e tem outro que quer estar convivendo com os colegas, porque a interação pessoal acrescenta alguma na sua qualidade nas horas, melhor do que ficar isolado, entende? Perfeito. Então há uma complexidade hoje nesse outro ambiente aí de bastante que torna todo esse cenário ainda bem mais complexo de ser compatibilizado. Com certeza. Acho que a NR1 ainda, se eu não me engano, estive conversando na empresa. A NR1 ela vai, acho que tem mais um ano para ser implantada. Postergado, mais um ano. Postergada, tem muita coisa a se falar. O Walter falou com relação a... Eu acredito muito na cultura da empresa, eu acredito bastante nisso. Uma empresa, uma cultura muito bem sedimentada, ela fica muito menos exposta a qualquer tipo de... Claro que existem indivíduos, mas uma empresa com uma cultura muito bem sedimentada e comunicação muito bem feita, acho que você consegue... Comunicação por diálogo. Por diálogo. Você consegue restringir, diminuir certas intercorrências. Acredito, como você falou, referente à parte de saúde, tem que ter saúde do corpo, saúde física, saúde mental. Saúde mental, então, é uma coisa muito importante.
algo que eu venho escutando mais nos últimos 10 anos. Só não falava, não, o cara tá com frescura. Não, saúde mental. Existe um estigma, né? Exatamente. Então, acho que esse assunto a gente vai poder falar em outros episódios, né? Agradeço aqui ao doutor Pedro Béria, psiquiatra, Walter Lídio Nunes. Eu só queria assentar um ponto aqui para ele. Por favor. Porque o que eu vejo é o seguinte, NR1 vai ter legislação e tudo isso. Eles vão olhar os sintomas da doença. Não há uma abordagem de resolver a causa raiz das doenças. As empresas têm que ser estressadas, orientadas, desenvolvidas a resolver aquilo que eu falei da ambiência, que é a causa raiz dos efeitos. Então, muitas vezes, o Ministério Público do Trabalho vai lá multar a empresa, vai fazer isso... Não vai resolver. Reflexo, pelo um sintoma. E não pela essência. Abordar aonde ela está montando um sistema para responder aquilo, entende? E as empresas não estão preparadas a fazer. A cultura ainda está longe de ter esse ambiente que eu descrevi há pouco. Não é um contexto. A gente discute com muitas empresas e não vê. As coisas muitas vezes são colocadas sob um ponto assim, uma departamentalização de assuntos. Sim. E isso é um contexto e tem que ser tratado holisticamente. Desculpe. Agradeço. Muito bom. Agradeço. Mais um episódio do Celulose na Prática, agradeço a todos. Nós agradecemos. É que eu tive com o Ministério Público e com coisa